Meio-dia e 4, o trabalho dos bombeiros e brigadistas é incessante. Eles estão trabalhando dia e noite para combater as chamas lá na Chapada dos Veadeiros. O chefe do Parque Nacional confirmou que o incêndio foi causado por ação humana. A gente vai falar sobre isso hoje aqui no J1. Falta de sinalização que incomoda. Motoristas reclamam da situação da Avenida do Contorno aqui em Lusiânia. Por lá o trânsito é bem confuso. Educação municipal em crise. Sindicato dos professores da rede municipal de Lusiânia afirma que houve corte de pontos de servidores que estão em greve. Tá com fome? Que tal aprender a fazer uma receita de macarronada? Hoje é dia da massa. Fica com a gente que tudo isso você vai conferir agora no J1. Olá, ótima tarde para você. Sem nenhum sinal de negociação, a greve dos servidores da Rede Municipal de Educação segue em Lusiânia. Isso já dura mais de um mês e hoje os servidores se reuniram na prefeitura. O sindicato da categoria afirma que a prefeitura de Lusiânia cortou o ponto dos servidores. Quem tem os detalhes é a repórter Camila Castro. Olá, Camila. Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou aqui na sede da Prefeitura, onde mais uma vez profissionais da educação se reúnem para cobrar respostas do poder público. Ao meu lado está a Maitê, ela que faz parte do Sindicato dos Professores. Maitê, até agora, nenhuma resposta mesmo? Nenhuma resposta, um descaso total com a nossa categoria. Nós estamos há 37 dias fora das nossas escolas, fora do nosso local de trabalho. O prefeito simplesmente finge que não está vendo. Não é possível que nós vamos ter que permanecer o resto desse ano todo dessa forma. Houve corte de ponto, ele cortou o nosso ponto, nós estamos aqui na luta e nós precisamos de uma resposta. Tá ok, Maitê, muito obrigada. A gente está aqui também com o advogado do Sindicato dos Professores, André. Doutor André, obrigada pela sua presença aqui no Jornal Primeira Edição. Bom, saiu uma notícia que o prefeito Cristóvão talvez pagasse uma multa de R$5.000. Explica pra gente um pouquinho sobre essa notícia que saiu hoje. Bom, nós conseguimos uma liminar na Justiça devido à legalidade da greve, que determinou o não corte do ponto dos servidores grevistas por estarem no movimento. Essa liminar prevê uma multa de R$5.000 por dia pelo descumprimento. Então, ontem teve a notícia e vieram contra-cheque com um corte de pontos. Estamos esperando uma resposta da Secretaria em relação a esse posicionamento de ter cortado o ponto, contrariando a liminar da Justiça. Bom, Anderson, é isso. Olha, os professores continuam aqui reunidos com faixa e pedindo uma resposta do prefeito de Lusiânia. Eu volto com você. Obrigado, Camila. A Prefeitura disse que não vai comentar a manifestação de hoje feita pelos servidores da Rede Municipal de Educação. Em relação ao corte no ponto dos funcionários em greve, a Secretaria de Educação confirma que o corte foi feito e diz ainda que não está ciente de qualquer determinação da Justiça para não cortar os pontos ou sobre multa nesse caso. Vou mudar de assunto agora, falar sobre o incêndio na Chapada dos Veadeiros, que já dura 8 dias. Várias equipes continuam tentando controlar as chamas. A administração do parque afirma que o fogo foi provocado pelo homem. Até agora, as chamas já destruíram 64.000 hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é considerado um dos mais importantes do Brasil. Para a gente ter uma ideia do tamanho da destruição causada por lá, isso equivale à metade da área de todo o município do Rio de Janeiro. É o maior incêndio já registrado no parque. Pelo menos 200 pessoas trabalham durante 24 horas por dia, um trabalho incansável para tentar combater o avanço das chamas. De acordo com o chefe do parque, o incêndio é considerado criminoso porque se iniciou às margens da GO 239, na altura da cidade de Alto Paraíso. A gente continua acompanhando a situação do Parque Nacional, lembrando que o local é abrigo de espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e também a onça-pintada. Com o tempo seco, os casos de queimadas se multiplicam na região e ontem à noite, essa área de Cidade Ocidental que a gente vai ver agora foi destruída, Cidade Osfaia, na verdade, foi destruída pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estão tentando controlar esse incêndio desde domingo nessa área aí. A gente continua, claro, acompanhando toda essa situação que é preocupante em relação aos incêndios causados aqui em toda a região. Hora de voltar pela segunda vez a uma avenida aqui de Lusiânia que dá muita dor de cabeça aos motoristas, é a Avenida do Contorno. A reclamação por lá é por causa da falta de sinalização. A avenida está novinha, só que dirigir por ali é uma grande confusão e a gente voltou para ver se alguma coisa mudou.
Alguns motoristas não sabem de quem é preferência, aí eles se arriscam. Isso acontece devido à falta de sinalização no trecho que liga 4 bairros e 8 ruas no Parque Estrela d'Alva 1. O problema é antigo e preocupa quem passa por aqui todos os dias. Atrapalha muito. Não tem jeito, você sabe quem vai primeiro, quem é preferência. É complicado. Seu Irismar reclama e diz que sente falta de redutores de velocidade e placas. Falta e é muito perigoso isso aqui. Então tem acontecido muito acidente aqui e é preciso de dar um jeito de uma sinalização aí. O fluxo de veículos aqui é grande e a falta de sinalização tem causado muitos transtornos. Segundo a população, toda semana algum acidente acontece. Aqui já houve um acidente aqui de um caminhão, passou por cima de um rapaz aqui, onde quebrou o braço e houve várias fraturas, carro entrando na contramão, pessoas que chegam aqui e ficam meio perdido, não sabem o que fazer. Nós já mostramos esse problema outras 2 vezes, nos meses de agosto e setembro, mas até agora nada foi feito e os moradores continuam pedindo solução para que os acidentes parem de acontecer. A gente tem que cobrar, né? Antes que aconteça alguma coisa de pior. A Secretaria de Obras de Lusiânia disse que vai mandar uma equipe ao local para verificar a situação e a gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso. Essa reclamação chegou para a gente através do aplicativo QVT. Você pode fazer o mesmo, pode enviar sua sugestão de reportagem por lá. É só baixar o aplicativo de graça aí no seu celular. A gente também tem o nosso e-mail, que é o jornalismo.lusiania@tvaianguera.com.br e também o telefone da redação, que é o 3622-1600. Aqui em Lusiânia, os dentistas se mobilizaram junto com a Secretaria Municipal de Saúde para promover a primeira semana odontológica. O objetivo é orientar as pessoas quanto à importância de fazer o autoexame. O seu Pedro sentiu que alguma coisa estava errada. Eu estou sentindo, né, coisa estranha na boca, então vamos verificar para ver, né? E qualquer sinal, por menor que seja, pode ser um indício de algo mais grave, como câncer de boca. No país, a maior parte dos casos da doença atinge os homens, mais de 11 mil. E os grandes vilões ainda são o álcool e o tabaco. Este último é o primeiro da lista, responsável por mais de 90% dos casos. O paciente que tem lesões que não cicatrizam em 14 dias, que tem placas brancas, que tem locais com vermelhidões, é bom estar procurando o cirurgião dentista. Nas ruas acontece a primeira abordagem, com informações precisas sobre a doença. Aqui a gente está orientando as pessoas, entregando os panfletos. Se a gente orienta a pessoa, se ela tiver algum problema de alguma lesão bucal ou suspeita, nós estamos encaminhando essas pessoas para em frente à prefeitura tem um ônibus. Esta é a primeira vez em que dentistas trabalham voluntariamente para atender a população de Lusiânia. Aqui as pessoas recebem orientações sobre a doença e encaminhamento médico, dependendo do caso. Além disso, são realizados procedimentos de rotina de um consultório, como limpeza e extração de dentes. O paciente que notou alguma alteração bucal, alguma ferida que não cicatriza, ou vermelhada, ou uma placa branca, nós estaremos aqui atendendo esses pacientes, toda a comunidade. Olha só, esse trabalho de conscientização vai até sexta-feira, dia 27, das 8 da manhã às 5 da tarde. As abordagens acontecem no centro da cidade e as consultas no ônibus que está em frente à Prefeitura de Lusiânia. Mas chegando essa hora, bate uma fome, né, gente? Hoje, dia 25 de outubro, é uma data que não pode passar em branco, não, viu? Hoje é dia da massa. Que o brasileiro gosta de uma boa massa, isso não dá para negar. Mas você sabia que o Brasil é o terceiro maior consumidor de massas do mundo? Perde apenas para a Itália e para os Estados Unidos. Para se ter uma ideia, nós consumimos cerca de 1 milhão de toneladas de massa por ano. E a queridinha é o macarrão, que é também a nossa receita de hoje. O chefe Marcos Castro vai mostrar para a gente como fazer uma massa de macarrão tradicional em casa. Marcos, qual é a receita de hoje? A nossa receita é bem simples, é apenas farinha de trigo e ovos. Uma massa básica que serve para fazer qualquer tipo de macarrão. Vamos começar então? Podemos. Primeiro os secos, que é a farinha de trigo. Depois os molhados, que são a gema e as claras.
Batemos a massa até chegar no ponto homogêneo da massa. Marcos, aqui você usou uma batedeira industrial, mas para quem está em casa, qual é a melhor forma de bater a massa? A massa pode ser feita numa batedeira convencional, doméstica, ou pode ser feita também à mão. Depois, aproximadamente, de bater ela por 3 a 4 minutos, ela chega nesse ponto, bem homogênea. A massa precisa descansar por pelo menos 20 minutos antes de abrir. E para saber a espessura, o chefe dá a dica. Aqui já conseguimos a espessura desejada. Mais ou menos 2 folhas de A4 juntas. Depois de cortada, é hora do choque térmico. A massa primeiro vai para a água fervendo por 2 minutos. Depois vai direto para a água gelada. Prontinho. A massa está perfeita. Agora é hora do molho. Para agradar a todos, o chefe separou 2 opções. A primeira, um parpadelli com molho à bolonhesa, para homenagear os italianos. Anota aí, 180 gramas de massa, 200 gramas de molho de tomate com carne moída, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de alho triturado e 1 colher de sopa de manteiga. Para quem prefere uma receita americana, um talharim de camarão. Para uma porção individual, também 180 gramas de massa, 90 gramas de camarão, 150 ml de molho branco, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de alho triturado, 1 colher de sopa de manteiga e sal e pimenta a gosto. Marcos, a massa já está pronta, os ingredientes estão separados. Tem algum segredo no modo de preparo? Sim, toda a sequência deve ser respeitada. A primeira coisa que deve ser feita é deixar a frigideira na temperatura ideal, que é dar uma esquentadinha nela, questão de 30 segundos, 20 segundos. Em poucos minutos, tudo pronto. Bom, eu já escolhi o meu preferido, a bolonhesa, que é também o mais popular e, segundo o chefe, harmoniza muito bem com um vinho tinto seco. E aí, Anderson, tá servido? Que maldade italiana nessa hora do almoço, hein? A gente vai para o intervalo comercial agora, 12h16. O Jornal Anhanguera volta já.